Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite a todos os nossos amigos, nossos queridos internautas que nos acompanham aqui nessa transmissão deste programa Espiritismo e Atualidade pela Web Rádio Cristo Consolador. Eu, Cosme Deolindo, e ao meu lado, minha companheira amiga Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Oi, Cosme, boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Depois de 2 semanas fora de combate, com uma gripe terrível, que me deixou prostrada esses dias todos, volto hoje muito feliz por estar aqui com todos para mais uma noite de estudos, né? Já estávamos sentindo falta, né? Os nossos queridos amigos já deviam estar se perguntando, né? O que aconteceu com a Silvia e com o Cosme? O que aconteceu com o Cosme e com a Silvia? Desapareceram, escafederam-se e não fazem mais programa. Exatamente, pois é, mas foram, assim, 2 semanas muito complicadas, muito complicadas, mas muito forte. Mas, graças a Deus, acho que estou, assim, tipo, 99% recuperada já. Não, é verdade, é uma situação difícil, às vezes acontece. É um resfriado, agora o Rio de Janeiro, o Brasil está vivendo uma epidemia, né, de dengue danada, também é um problema sério. E as outras doenças que normalmente ocorrem com qualquer pessoa, né? E aí pode debilitar. Realmente, espero que os amigos espirituais, doutor Bezerra de Menezes, tenham envolvido aí para a sua franca recuperação, minha amiga. Com certeza que sim. Cosme, vamos aproveitar e cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Então, vamos lá. Vamos sim. Nossa querida amiga Maria de Fátima Endes, boa noite, Silvio Cosme, a todos os irmãos ideal, boa noite, Fátima. Boa noite, Fátima. Boa noite, Silvio Cosme, feliz por aqui estarmos no Espiritismo e Atualidade. Que bom, nós também, né? Boa noite, querida Francisca. Boa noite, bom estudo para todos. Nossa querida Eronides aqui, boa noite, Silvio Cosme, boa noite a todos. Boa noite, Heroa. Nosso amigo João Santana, boa noite a todos, saudações fraternas. Boa noite, João, amigo. Marta Maria aqui conosco também, boa noite a todos. Boa noite, Marta Maria. Da Maria de Fátima Enes, nossa querida amiga Rosana também, boa noite a todos. Silvio Cosme, boa noite, querida. Boa noite, Rosana. Muito bem. Mas, como nós sempre fazemos, né, antes de iniciar os nossos estudos, o nosso programa, nós sempre oramos, né? Nós sempre oramos para pedir aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, vamos pedir ao nosso querido irmão Cosme que faça por nós a prece de abertura da noite de hoje. Cosme, meu querido, por favor. Sim, vamos à nossa prece. Amigo Jesus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Todos nós estamos aqui reunidos em seu nome para a apresentação deste programa Espiritismo e Atualidade. Possam estar aqui presentes os nossos amigos espirituais, os companheiros responsáveis por essa web rádio, que possam nos envolver a todos, nos dando as informações que necessitamos para as nossas reflexões. Envolve a todos os nossos irmãos que nos acompanham neste momento ao vivo, aqueles que nos acompanharão através do compartilhamento desta transmissão
e que todos, Senhor, possamos estar com os nossos corações, ao término desta transmissão, mais solidário, amigo, fraterno e irmão, e que possamos dividir as benesses do que aqui nós recebemos com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Te agradecemos mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos, então, agora à leitura de um pequenino trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E caiu para a nossa reflexão de hoje, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra à terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se prescrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirarias para o último plano. Graças a Deus, né? Muito bem, Cosme. E aí, meu amigo, hoje temos uma temática bastante interessante, né? Temos um tema hoje bastante interessante, que sempre suscita algumas dúvidas, né, dos estudiosos da doutrina, e nós hoje vamos tentar esclarecer aos nossos amigos com relação a este tema. Qual é o nosso tema de hoje, Cosme? O nosso tema de hoje é um tema bastante interessante, de fato ele suscita algumas dúvidas, né? Exato. Não só para nós, aqueles adeptos do movimento espírita, né, que praticamos o espiritismo, mas também algumas pessoas que tentam estudar e às vezes até confundem sobre os fluidos. E os fluidos têm características, conceituações, quando nós estamos falando dos fluidos do magnetismo, né, dentro da doutrina espírita, e os fluidos que são conhecidos dentro da física, né, das questões científicas. Embora o espiritismo ele aborde sobre a questão, uma das suas vertentes seja a questão da ciência, mas a ciência espírita, nós já comentamos aqui algumas vezes, ela aborda a ciência espiritual, não é a ciência tradicional que nós conhecemos e que, às vezes, as pessoas fazem analogias com o que o espiritismo pratica. Basicamente, um cientista ele não conseguiria abordar de uma maneira tão profunda os aspectos científicos do espiritismo, porque é necessário que aquele que vá trabalhá-lo tenha conhecimento a respeito dos postulados espíritas, né? Da mesma forma que um espírita ele não vai também conseguir, se ele não tiver o conhecimento, né, das ciências, para poder abordar sobre qualquer assunto científico na sua formal tradição. Os fluidos é um capítulo muito importante e ele tem Kardec elaborou no livro A Gênese, os Milagres, as Predições, um capítulo todo especial sobre esse ponto. Por quê? Porque
ele, bem orientado, né, pelos amigos espirituais, apesar desse livro ser um livro da sua lavra, ou seja, da sua mente, o próprio Kardec quem desenvolveu o livro A Gênese, né, excetuando, se não me falha a memória, 2 capítulos apenas, né, a monografia geral, que é uma mensagem do espírito Camille Flammarion, né, do espírito, o médium Camille Flammarion e o espírito Galileu Galilei, que passa para ele, e tem mais um capítulo, não se fala a memória agora, eu não recordo, que também é uma mensagem espiritual. O resto foi todo ele que desenvolveu. Desenvolveu na sua época, no século XIX, né? Publicação da Gênese, os Milagres das Predições, é do ano de 1868. Então, nós estamos falando nem era final do século XIX, era meados do século XIX. Mas ele traz essas informações num capítulo específico da Gênese, e há um ponto muito importante que os espíritas já devem ter ouvido falar a respeito do magnetismo. Magnetismo, ele foi um movimento muito conhecido por praticantes e que aplicavam técnicas principalmente do sonambulismo. Franz Anton Mesmer, né, muito conhecido, né, um médico que tinha uma capacidade mediúnica muito grande, escreveu obras a esse respeito e trabalhou muito bem o magnetismo, o que veio a coadunar posteriormente, no século XIX, com o que Kardec falou a respeito deste tema, os fluidos. Havia, só para a gente poder finalizar, na época do Mesmer, muitos acreditam que o Mesmer trabalhava o magnetismo, os fluidos, para a cura dos seus pacientes, né? Ele que foi um médico muito famoso e foi completamente execrado pela sociedade médica e terminou o resto da sua vida na Suíça, esquecido. Ele foi muito combatido porque ele apresentava que havia uma capacidade muito maior do que simplesmente o corpo físico para a transmissão dos fluidos, ou seja, ele colocava, como médico, cientista que era, a questão espiritual, alegando que não era apenas um movimento do corpo físico, das vibrações físicas, mas sim que havia a vontade daquele que doava os fluidos e aquele que recebia. Porque o Espiritismo veio abraçar isso muito bem quando Allan Kardec publicou o Pentateuco Espírita. Especificamente, ele aborda isso de uma maneira muito abrangente nessa obra que é o livro A Gênese, os Milagres das Predições segundo o Espiritismo. E por que a gente tem que entrar nesse capítulo, nesse item, que é um item que às vezes é até um pouco enfadonho, meio chato de entender? Porque todo o processo dos efeitos, né, espirituais, mediúnicos, estão relacionados com os fluidos. Aqueles fluidos que são transmitidos, né? Mas que tem principalmente a vontade como elemento principal daquele que doa e daquele que recebe, para que os fenômenos mediúnicos eles ocorram, inclusive a própria questão de cura. Exatamente. Cosme, e quando a gente fala de fluidos, né, nós não podemos deixar de mencionar o mais importante de todos, né, que é o fluido cósmico universal, onde todos nós estamos mergulhados, né? E existe a tríade universal, que é Deus, né, Espírito e Matéria. Espírito e matéria mergulhados, né, nesse fluido cósmico universal. Então, é muito importante nós considerarmos que, basicamente, nós temos, né, 2 mundos paralelos que se intercomunicam o tempo todo, que é o mundo material, né, o mundo tangível, e o mundo espiritual, né, intangível.
Existem os espíritos encarnados, né, que se movimentam aqui, que usam, né, manipulam de alguma forma, né, esse fluido cósmico universal, e nós temos as coisas materiais, né? A grosso modo, nós temos isso, as coisas materiais, tudo que existe no universo é formado pelo fluido cósmico universal, que é a matéria básica, a matéria essencial. E no plano espiritual, nós temos os chamados fluidos espirituais, né? Os fluidos que são imponderáveis. Nós temos no mundo material os fluidos ponderáveis, ou aqueles que têm, uma certa forma, peso, né? Que têm uma consistência, e os fluidos imponderáveis do plano espiritual. Nós aqui na matéria, nós manipulamos ao nosso jeito, né, essa matéria-prima que está no fluido cósmico universal, vamos modificando de uma forma ou de outra e criando as coisas materiais. No plano espiritual, a matéria-prima dos espíritos é justamente o fluido espiritual. Eles manipulam o fluido espiritual e, como você muito bem falou, pelo pensamento e pela vontade, eles criam aquilo que eles desejam. Quando nós imaginamos, né, a cidade espiritual do nosso lar, né, que André Luiz nos fala tão bem, né, na sua famosa, conhecidíssima série André Luiz, né, da vida do mundo espiritual, ele fala de edifícios, né? Ele fala de prédios, ele fala de jardins, de árvores, de uma coisa, de outra. E aí você vai pensar assim, mas como assim? Né? Como esses prédios foram criados? Né? Será que tem tijolo, né? Cimento? Será que teve lá uma equipe, né, de operários trabalhando lá, os pedreiros e tudo mais, para assentar e formar aquelas construções, tudo aquilo? Não. Aquilo tudo foi formado, né, pelo fluido espiritual, ou seja, o fluido cósmico universal transformado, né, segundo o pensamento e a vontade dos espíritos, e eles formaram aquelas construções todas. Então, é muito interessante, e aí a gente vai reportar também, né, aos ditos que a gente fala, vai ver muito isso na Gênesis, né, aos milagres de Jesus, aos ditos milagres, né, entre aspas, de Jesus. O que não era mais do que a manipulação que Jesus fazia do fluido cósmico universal, transformando segundo a sua vontade, a sua capacidade, o seu pensamento, o seu desejo. Então, os fluidos são muito mais, digamos assim, muito mais poderosos, né? São muito mais profundos, a ideia dos fluidos é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Né? A gente pode, mas estamos todos mergulhados nisso. Por isso que a gente, quando fala, né, cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você deseja, porque pensamento é força. E nós, muitas vezes, acabamos por materializar aquilo que nós pensamos, porque nós temos a capacidade, embora, graças a Deus, em virtude do nosso atraso espiritual, não tenhamos o domínio total disso, mas nós temos ainda que, bem incipiente, a capacidade de manipular, de uma certa forma, o fluido cósmico universal e transformá-lo, né? Fazer acontecer. É aí que eu falo, né? Cuidado com o que você pensa. Você pensa, pensou, plasmou, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, porque nós já somos capazes de fazer isso. Não naturalmente em grande escala, graças a Deus, mas temos uma certa capacidade de fazer isso, né? Muito bem colocado, Silvia, sobre a questão dos fluidos ponderáveis, imponderáveis. E o Kardec ele fala muito bem lá nesse capítulo da Gênese, e também há um capítulo também muito especial no Livro dos Médiuns, que fala sobre o laboratório do mundo invisível, que também os espíritos, Kardec dá essa informação, né, orientado pelos amigos espirituais, que da mesma forma que o processo mediúnico, né, ele ocorre sempre com essa questão do fluido animalizado do médium, né,
a vontade do Espírito, né, para que possam ocorrer os fenômenos ditos milagres, os fenômenos mediúnicos conhecidos, né, e que, de uma certa forma, estamos todos nós mergulhados nesse oceano do fluido cósmico universal, e que é tão trabalhado dentro da codificação. Você citou sobre a questão da matéria, né, do espírito, né, do fluido cósmico universal, que quando você abre a primeira parte do Livro dos Espíritos, logo nas primeiras questões, as questões 52, 53, 54, 55, ele vai falar sobre isso. Mas só que é algo que às vezes as pessoas passam tão rapidamente que elas não lembram, quando estão mais adiante dessa primeira parte, do que isso já foi falado lá atrás. E são conceitos fundamentais para você poder entender como é que é esse processo. Você mesmo falou, né? Esse fluido cósmico universal, que é a menor partícula, né, segundo os amigos espirituais, do que existe, e a gente sabe muito bem que a ciência ela vem buscando, trabalhando, já foi um dia átomo, né, a molécula, o átomo, né, e foram dados diversos nomes para poder dividir essa matéria, e que um dia, provavelmente, eles vão encontrar, a ciência vai encontrar, para poder definir que daquele ponto não existe mais divisão. E é interessante... Na verdade, é a transformação, né, Cosme? Tudo que temos é a transformação dessa grande matéria-prima, que é o fluido cósmico universal, e que ele vai sendo modificado, vai sendo rearranjado, assim como os produtos químicos também, né? Você Exatamente. junta a molécula disso com a molécula daquilo, forma uma outra coisa. Então, é exatamente isso que ocorre com relação ao fluido cósmico universal e a tudo que existe no universo, né? O fluido cósmico universal, eles chamaram, né, com esse nome, e é algo assim que realmente chama atenção, porque normalmente quando a gente está logo nos primeiros capítulos lá do Livro dos Espíritos, né, que vai falar sobre matéria, espírito, fluido, há um outro fluido também que é chamado fluido vital, e que existe uma grande confusão também dos próprios médiuns, que às vezes confundem sobre isso, o fluido vital. E lá nessa parte do Livro dos Espíritos, nessa primeira parte, fala que esse fluido vital é um fluido que nós temos, né, possuímos, para nos dar a nossa questão da vida. Exato. É o nosso combustível, né, Cosme? O nosso combustível, né? Os seres orgânicos possuem esse fluido vital. E é interessante que isso passa assim muito rápido, e às vezes a gente vem confundindo as pessoas. Por que fala que é fluido vital, o outro fala que é fluido cósmico universal? O fluido vital é um derivativo, né, desse fluido cósmico universal, uma vez que a gente falou que tudo é oriundo dele. Então, são questões básicas que, às vezes, há uma certa confusão, é natural, e é importante que esse braço da doutrina espírita ele esteja bastante sedimentado para que a gente possa entender sobre as questões dos milagres e dos próprios fenômenos mediúnicos. Eu lembro aqui que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele fez uma divisão, né? Ele fez uma separação, né, dos fenômenos, né? Dos fenômenos mediúnicos, né? Os fenômenos mediúnicos psíquicos, né? Os inteligentes, né? Aqueles que a gente observa notadamente aí, os físicos. Essa definição foi ele quem fez, mas isso sempre existiu na natureza humana. Mas é a partir de O Livro dos Espíritos que você tem essa classificação. E dentro dessa classificação você vai encontrar vários tipos de mediunidade que vão trabalhar se são efeitos inteligentes, ou seja, fluidos físicos, psíquicos, né? Ou se são mais materiais, né?
Então, é interessante que a gente possa entender isso para a gente poder, quando a gente lê qualquer situação dentro da codificação ou numa obra complementar mesma, a gente pode saber o que o espírito ou o autor está comentando a esse respeito. Isso é matéria fundamental para a gente poder sedimentar a doutrina espírita. Exato. E tem um ponto interessante, tá? Pegando aqui o gancho da questão do fluido cósmico universal ser o nosso combustível, né? E aí você vai pensar assim, nossa, mas como é que se repõe esse combustível, né? Você tem um carro, você vai ao posto de gasolina, né? E repõe lá o seu combustível, o carro continua andando. No nosso caso, né? Esse fluido cósmico universal, esse fluido vital, aliás, ele é reposto pela nossa alimentação, né? Pelas nossas atitudes, tudo isso vai nos alimentando, né? Vai recompondo o fluido vital por um período que já temos, de uma certa forma, pré-estabelecido para a nossa permanência aqui na matéria. E aí a gente vai pensar o seguinte, puxa, se eu posso recompor, né, o meu fluido cósmico, o meu fluido vital pela alimentação e tudo mais, por que então que eu não vivo, né? Esse corpo material não vive eternamente? Pelo mesmo motivo que um carro muito velho, né? Muito quebradinho, você pode colocar gasolina aditivada nele que ele não vai andar, né? Porque não tem mais condições para isso. Gasolina mais pura. Exatamente, pode dar aquela aditivada maravilhosa de Fórmula 1 que não vai andar de jeito nenhum. Então, é o mesmo caso, né, nosso também. Nós temos, quando nós reencarnamos, nós recebemos aquela nossa carga, né, de fluido vital para vivermos um determinado tempo. Obviamente que é preciso, né, ir reajustando isso com alimentação, com uma vida saudável, com bons pensamentos também, boas atitudes, tudo isso que vai renovando o nosso fluido vital. Só que vai chegar um determinado momento em que a máquina não mais tem condições de continuar, né, a sua caminhada. Então, mesmo que você consuma, né, esses alimentos e tudo mais, eles não mais terão o mesmo efeito. Não mais irão agir nem conseguir reconstituir a vitalidade que você tinha aos 20 anos. Né? Então, isso é uma coisa assim, bastante interessante. Outro ponto que vale a pena nós colocarmos aqui, Cosme, é quando você fala, né, do uso do fluido animalizado do médium pela espiritualidade, muitas vezes para fazer as comunicações e para, inclusive, tratar de espíritos desencarnados, né? Nós vemos muito isso no caso dos suicidas. Os espíritos suicidas, eles estão extremamente ainda ligados à matéria, né? Estão muito ligados à matéria. E muitos deles, por essa ligação muito estreita ainda com o mundo material, não conseguem absorver, né, o tratamento oferecido no plano espiritual. Então, é necessário que eles sejam trazidos às reuniões mediúnicas pelos médicos do espaço, para que, juntamente com esse fluido animalizado do médium, eles possam melhor absorver a medicação que lhes será dada no plano espiritual. Isso é muito, muito interessante. Aí nós vamos ver toda a importância dos fluidos, né? Como que, no fundo, tudo é uma questão de fluidos, né? Tudo é uma questão de fluidos, de manipulação de fluidos, de como saber mexer com isso. Lembrando que todos estamos mergulhados, né, no fluido cósmico universal, que é como se fosse assim a nossa atmosfera, né? E esse fluido cósmico universal, ele vai se dividir, né, em fluidos espirituais, fluidos mais materializados, fluido vital e várias outras coisas. E a gente, então, vai conseguir ter todas as transformações necessárias. Mas é muito importante saber que ele é o elemento, digamos assim, de ligação, né, naquela tríade universal, Deus, Espírito e Matéria e fluido cósmico universal, envolvendo o Espírito e Matéria. Lembrando que
o fluido cósmico universal, como tudo é uma criação divina. Né? É uma criação divina. Né? Ou seja, foi Deus que criou o fluido cósmico universal. Né? É interessante o que você comentou aí, que nós recebemos, todos nós, uma carga desse fluido vital, e os amigos, nossos irmãos, às vezes suicidas, eles acabam saindo da matéria pela porta mais complicada que poderia para eles, e esse fluido, o que acontece? Ele sobra, porque não chegou o momento daquele corpo, não tinha chegado o momento daquele corpo ter todo, ser consumido, desgastado, né, pelo uso, pelo tempo. E os amigos espirituais nos falam que existe um tipo de vampirização no mundo espiritual, que esses espíritos, sabendo disso, vão buscar esses fluidos de excesso, para que eles possam sentir um pouco mais como a sensação da vida. E isso você vê nitidamente lá no livro, né, Memória de um Suicida, né, da dona Ivone da Amaral Pereira, e, de fato, é uma coisa que mexe muito, né, com aqueles nossos irmãos que, segundo o relato dos amigos espirituais, todos eles se arrependem, né? Posteriormente se arrependem porque, achando que encontraria um conforto pela decisão tomada, acabam concluindo que foi uma tomada de decisão errada, equivocada, e que o sofrimento ele é muito pior do que qualquer sofrimento que eles passassem quando encarnados. Isso é realmente muito... E no livro do André Luiz também, né? Não sei se você lembra, tem um livro do André Luiz que fala sobre isso, né? Os próprios animais nos matadouros, né? Não sei se você lembra do... Exato. Se eu não me engano, acho que é em Missionários da Luz, se eu não me engano. Sobre então, isso, e esses espíritos vão nas regiões, né, dos vampirizar, vão buscar exatamente a questão do fluido animalizado, fluido vital, que ainda está ali, daqueles animais, e que eles vão buscar para que eles possam se sentir um pouco mais vivos, né? Estão vivos, né? Estão querendo se sentir um pouco mais materializados, vamos dizer dessa forma. Exatamente. Bom, vamos cumprimentar aqui a nossa querida Kátia Moreno. Boa noite, querida Silvicose. Boa noite a todos. Vamos ao estudo de hoje, com certeza, Kátia. Boa noite, professora Kátia. Corrigindo prova, né? Deve estar, deve estar. Nossa querida Magali também aqui conosco. Boa noite, Silvicose. Boa noite, Magali. Boa noite a todos. Que bom que você está aqui, Magali, que bom. Bom, mas é isso. Então, nós vamos vendo, né? Eu estava aqui lendo um artigo justamente do Fábio Dionísio, né? Que está publicado no jornal O Clarim, né? De março desse ano. E ele fala justamente sobre os fluidos, né? E o Fábio Dionísio, ele diz uma coisa aqui muito importante, né? O mundo da matéria e o mundo póstumo são constituídos por um destes dois estados. O estado, né, como a gente falou, da imponderabilidade, eterização, constitui um mundo invisível. Os fenômenos que aí ocorrem, chamados de espirituais ou psíquicos, por se ligarem à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo, né, que estuda as leis e a natureza do mundo espiritual. O estado da ponderabilidade constitui o mundo visível, nosso mundo material. E os fenômenos que ocorrem, chamados de materiais, são da alçada da ciência, propriamente dito. Aquilo que nós comentamos, o Fábio Dionísio diz aqui também, né? Os fenômenos materiais são de alçada da ciência, mas a ciência ela não é capaz, né, de explicar muita coisa. Porque se ela se atém apenas àquilo que é material, ela não penetra, ela não aceita, né, aquilo que é imaterial, né, que ela não consegue ver, ela não consegue explicar, né? Não consegue explicar as coisas. Então, é essa questão, né? A gente precisa estudar as leis, né,
as leis do mundo espiritual e as leis do mundo material, para que a gente possa compreender tudo, né? Então, fluido cósmico universal, como nós já vimos, né? A matéria primitiva elementar básica, a partir da qual todas as demais se formam, né? Então, isso é interessante a gente ter essa consciência, né? É bem interessante o Fábio, mandando um abraço para o Fábio, que eu acompanho o Fábio, o trabalho que ele faz bonito lá de São Paulo. Já recebi o Fábio aqui no Rio. E tem um trabalho também de cartas, né? E tem um trabalho lá numa instituição dele, né? Que é o Recanto de Luz, se eu não me engano. O Recanto. É um trabalho muito, muito intenso, Fábio. Uma pessoa assim bastante gentil, Fábio. Um abraço para o Fábio. E o que eu queria explorar um pouco, eu acho que o nosso dia a dia, Silvia, porque quando você adentra uma casa espírita, normalmente você está buscando por uma situação, seja de uma doença que seja orgânica ou uma doença psíquica. E a casa espírita, ela oferece, além do atendimento fraterno, ela oferece o passe magnético. Quando você recebe esse passe magnético, após a palestra, né, ter assistido o expositor trabalhar um tema, né, da doutrina, normalmente você vem aquela segunda parte, que é a parte do passe. E esse passe magnético tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando aqui, porque é a questão do tratamento. Então, quando o dirigente ou o responsável pela reunião ali do passe, ele está pedindo para que o irmão ele eleve o pensamento, acredite naquilo que ele está ali vindo receber, é porque os amigos espirituais estão ao nosso lado para assim trabalhar. E aí eles vão ministrar esse passe, né, de acordo com a necessidade de cada um, porque esses fluidos, eles são fluidos intensos, e cada um vai distribuir de uma forma. Eu lembro que o André Luiz, o Chico aborda nessa série André Luiz, que o passe ele é tão importante que existem equipes especializadas no mundo espiritual para fazer essa coordenação. Por quê? Porque é necessário, de fato, que o médico que esteja ali, ele esteja de boa vontade, a pessoa da assistência que vai receber esteja de boa vontade, porque é muito comum para o médium vidente observar que o passe, quando chega na cabeça, ali no coronário da pessoa, às vezes ela está fechada. E aquele remédio que você vai receber ali, ele derrama como se fosse uma água, e a pessoa não consegue absorver. São pensamentos fortuitos que estão imaginando um monte de problema, um monte de situação que estão fechados para aquele momento, que é um momento particular da pessoa e que deve ser aproveitado da melhor maneira possível, como? Fazendo uma prece, pensando em Jesus, no seu amigo espiritual, para que aquela ajuda ela possa, de fato, ser realizada, porque os benfeitores do plano espiritual estão ali para isso, para ajudar. Só que as pessoas vão no intuito, vou lá tomar um passezinho, depois... E aí acabam não aproveitando a oportunidade. É muito interessante isso, Cláudio, pelo seguinte, que as pessoas são assim, extremamente comodistas, né? Elas não querem fazer a sua parte, né? Elas querem deixar tudo por conta dos espíritos. E aí elas dizem, não, se não tem restaurante, aquele centro ali é fraco, ali não é muito bom, né? Vou procurar um centro mais forte. Gente, Jesus já dizia, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Nós recebemos auxílio do plano espiritual o tempo inteiro. O tempo inteiro nós somos auxiliados pelo plano espiritual. Mas é preciso que você faça a sua parte. Você ir à casa espírita, né? Dormir a palestra inteira, acordar na hora que você é chamado para participar do passe, né? E na hora do passe você fica lá só de olho fechado, às vezes até de olho aberto, vendo o que está acontecendo, né? E preocupado com outras coisas que não seja a absorção daquelas energias espirituais que você está recebendo, não vai acontecer nada, né? Não vão acontecer, como se diz, milagres, né?
O passe você recebe segundo a sua capacidade de absorção. Né? Segundo a sua capacidade de absorção. Se você não está conectado com aquilo que você pretende receber, é óbvio que você não vai receber. Né? Você não vai receber de jeito nenhum. Você vai ficar refratário àquilo. Né? A energia vai tentar chegar até você, te beneficiar, mas só que você está completamente indiferente. Você não sintonizou. É a mesma coisa. As ondas de rádio estão aí. Né? Mas se você não sintonizar exatamente a rádio que você quer, a rádio que você deseja... A Rádio Rio de Janeiro, né, Silvia? Exatamente, a Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, né? Você não vai conseguir receber todo o benefício daquela transmissão. Né? Então, é muito importante isso, gente. Cada um tem que fazer a sua parte. Existem pessoas, né? Eu conheço uma pessoa em particular que ela questiona muito, né? Porque ela diz que toda a sua vida questiona o amor de Deus por ela, porque ela diz que Deus nunca chegou e mandou uma mensagem específica para ela. Imagina, né? A pessoa achar, né? Questionar o amor de Deus, porque Deus não mandou para ela, de repente, uma carta com nome, endereço, CEP, CPF e RG, especificamente para ela. Ela já leu a certidão dela? Pois é, exatamente. Então, o que acontece, Cosme? Eu me lembro de um fato de Divaldo, sabe? Divaldo, uma vez, estava bem acabrunhado e tal, e começou a questionar a Joana, que Joana nunca mandou para ele nenhuma mensagem. Né? Nunca tinha mandado para ele nenhuma mensagem. Eu aqui passando esses problemas todos, e a senhora não me dá nenhuma mensagem. Aí ela falou, mas como? E todas essas que já te ditei até hoje, você pensa que são para quem? Só você pensa que foram para quem? Todas elas. Né? Então, é necessário você ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque a espiritualidade está o tempo todo falando com a gente. O tempo todo. Só que nós precisamos estabelecer a conexão, estabelecer a sintonia, né? Entrar no mesmo padrão vibratório para que a gente consiga absorver todas as benesses que são nos ofertadas diariamente o tempo todo. Né? E a questão dos fluidos é justamente essa. Nós estamos ali mergulhados, né, naquele fluido, mas você pode estar completamente refratário àquilo. Né? Exatamente. E aquelas emanações benéficas que você recebe, os médiuns de cura, né? Nós vemos, e a questão de Jesus, vamos voltar à questão da Gênese, né? Os milagres e as curas de Jesus. Jesus se utilizava, né, dos fluidos todos, manipulava e conseguia restabelecer a saúde das pessoas que procuravam por ele. Mas a manutenção daquela saúde dependeria de como você iria se comportar. É como você receber, né? Como você receber uma jarra de água, né? Um copo de água cristalino num copo sujo. Ou um copo ser limpo para você receber a água naquele momento e você vai deixando aquele copo ficar sujo, até que aquela água, ao invés de fazer bem, vai fazer mal. Né? Vai ficar aquela água parada, estagnada, que vai causar mais doenças do que benefícios. Então, é necessário que cada um faça a sua parte. Né? Cada um faça a sua parte. Nada virá gratuitamente, né? Nada virá gratuitamente. Porque, senão, onde o nosso mérito? Né? Onde o nosso crescimento? Onde a nossa evolução? Se os espíritos fizessem tudo por nós, né? Onde estaria aí a nossa evolução espiritual, o nosso crescimento, o nosso aprendizado? Então, temos que levar isso em conta sempre, né? Vou abrir um parênteses, Silvia, para poder a gente comentar aqui que hoje é aniversário do Divaldo, né? 97 anos. Exato, Então, um abraço para o nosso querido Divaldo, né? Que está completando mais um ano de vida. São mais de 70 anos de mediunidade também, né? Então, fazendo, assim, uma grande reverência ao nosso tribuno Divaldo Pereira Franco. 97 anos, nesse 5 de maio. Eu queria voltar, Silvia, só para a gente poder
comentar um pouco também sobre voltar sobre a questão do magnetismo, porque o Kardec ele foi um magnetizador, né? Ele, antes de ser o codificador da doutrina espírita, ele participou da Sociedade Parisiense do Estudo do Magnetismo em Paris. E ele foi curado, aqueles que já leram um pouco mais a biografia do mestre Lyonês, ele foi curado por uma médium sonambúlica, de uma cegueira, que ele ficaria cego. E foi através dessa nossa irmã, uma médium sonambúlica, que faz a cura dele, e isso foi antes dele se transformar no codificador da doutrina espírita. Então, veja como o espiritismo ia perder se o Kardec estivesse cego, né? E ele foi curado porque, de uma certa forma, já estava se preparando também para o entendimento, porque o magnetismo tem tudo a ver com o espiritismo, porque o espiritismo absorveu aquilo que Mesmer já anunciava lá no século XVIII, se não me falha a memória, e, de uma certa forma, muitos confundem, tá? Porque o Mesmer, como sendo médico, muito conhecido, acreditavam que o Mesmer ele não dava valor a essa questão da vontade do espírito, ou seja, que tinha esse recheio maior nesse processo de cura. Eles achavam que o médico, o cientista, não estava dando muita bola para essa questão espiritual. E quando o Mesmer, na realidade, ele larga tudo, né? E vai dizer que as manifestações, a questão da nossa recuperação física e espiritual depende muito da nossa modificação mental, da nossa vontade em querer. E é fato, porque eu lembro, alguns anos atrás, quando nós tivemos a questão da AIDS, e até nas doenças atuais, quando a pessoa ela se abate demais, ela rapidamente perde a batalha daquela situação. Então, se nós estivermos enfrentando uma doença qualquer que seja, psíquica, orgânica, é muito importante que nós tenhamos fé para que acreditar que a ajuda do plano espiritual ela chegará. Porque se nós nos entregarmos para aquela situação, rapidamente acontece. E tiveram vários casos. Quando as pessoas recebiam o diagnóstico que estavam com AIDS, principalmente nessa época, né, Silvio? As pessoas morriam assim muito rapidamente. Não é diferente de qualquer outra doença que a gente, quando recebe, a gente fica realmente muito, muito chateado, muito triste, com medo. Seu medo é natural, mas também é importante que a gente possa ter alguém para nos apoiar e nós mesmos, para que a gente possa acreditar que a doença não dá em poste, só dá na gente. Então, que a gente precise lutar com todas as forças, que aí entra a lei de conservação do ser humano, para que a gente possa seguir adiante. Se a gente tiver que passar por qualquer situação, não foi por falta de luta que a gente chegou nas vias finais. Mas a gente brigou, batalhou para que tudo pudesse sair da melhor maneira possível. Porque se entregar, realmente, você já começou a perder a batalha. É interessante, porque a gente pode até fazer um paralelo, por exemplo, você está doente, aí o médico passa o remédio, você tem que tomar aquele remédio, sei lá, de 4 em 4 horas, uma colher de chá, ou uma colher de sopa, isso e aquilo, né? E aí você tem tudo ali na mão, mas a sua parte é o quê? Ir para casa, né? De repente fazer o repouso e lembrar de tomar o remédio lá de 4 em 4 horas, a sua colher de sopa. Aí você vai para casa, né? E você acha que o remédio dentro do vidro vai fazer efeito, né? Ou você tomando quando você lembrar e tudo mais. É a mesma coisa, né? A espiritualidade está ali atuando fortemente para nos restabelecer. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos também alimentar com o ânimo, a coragem, a confiança. A coragem, né? isso. Exatamente, para que isso ocorra. Me lembro
com uma história que Raul Teixeira conta em uma de suas palestras, muito interessante, falando de uma confreira, se eu não me engano, de Minas Gerais, né, que contraiu câncer. Né? E ela estava assim, extremamente fisicamente debilitada, né? Mas o moral dela estava super alto. Né? Então, o Raul Teixeira vai visitá-la, né? E vê, ela estava assim, muito abatida fisicamente, mas ele perguntou, minha irmã, como é que você está? Eu estou ótima. Você pensa que esse câncerzinho vai me derrubar? Mas não vai mesmo. Ela falando assim para ele. E aí ele vai embora, se despede, achando que, coitada, ela estava assim, cheia de falsas esperanças, ele imaginando, né? Devido à sua debilidade física muito forte. E aí passa o tempo, ele já acreditava que ela já havia desencarnado, e volta a uma nova palestra na cidade dela, né? E quando ele está lá no palco, né, fazendo a palestra, ele vê o marido dela. Ele vê o marido dela ao lado de uma moça com cabelo assim maravilhoso e tal, né? E ele fica meio aborrecido, achando que absurdo. A outra nem esfriou ainda no túmulo, ele já arrumou uma outra companheira, não sei o quê. Ele fica pensando aquilo. No final da palestra, o casal vai falar com ele, né? Vai cumprimentá-lo, ele assim um pouco ressabiado e tal. E aí a moça fica para ele: que é isso, Raul? Você não está me reconhecendo, não, é? Aí ele fala: pô, sou eu, fulana. E ele fica pasmo, né? Mas que cabelo é esse? Peruca, Raul, peruca. Aí ela diz: você acha então que aquele câncerzinho ia me derrubar? Nada, eu estou ótima. E era ela que realmente, ele falou, o que é a vontade, né? A força, a coragem, a determinação, né? Daquela mulher que não se deixou abater pela situação e deu a volta por cima, né? Porque ela efetivamente colaborou em muito com a espiritualidade ao manter o bom ânimo, né? Ao manter a fé, a manter a confiança. É óbvio que tudo isso, gente, tem um componente do merecimento, de uma série de coisas, mas a nossa participação em casos como esse é extremamente importante, né? Extremamente importante para que as coisas possam realmente acontecer como devem acontecer, né? Você veja que os movimentos dentro dos próprios hospitais, né, pedindo os grupos de apoio para que possam levar palavras de esperança, animação para as crianças, é fundamental, porque se o companheiro, a companheira, ele se entregar para a doença, ele já está perdendo a batalha. Exatamente. E é importante que, de fato, você receba o carinho dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus amigos, mesmo também de pessoas de fora, para que você possa perceber que o amor existe e que vale muito a pena viver. Essa companheira aí que falou com você que queria que Jesus escrevesse uma carta para ela, porque ela não recebia esse sinal, parece os judeus, né? Se Jesus era de fato o Messias, precisava de um sinal, então ela precisava encontrar esse sinal. O maior sinal que ela recebeu é a vida dela, a saúde dela, é a existência dela. É a existência do amor misericordioso de Deus para com ela, para com seus filhos, que somos todos nós. Então, é bem interessante essa questão de você ter bom ânimo, de você ter fé para que você possa seguir nas dificuldades. Porque as dificuldades, elas existem, Silvio. Elas sempre vão existir. Mas nos fala o próprio Evangelho que nós, no mundo, teremos tribulações, mas é necessário que nós tenhamos bom ânimo para vencer. E lá também tem uma sentença que eu gosto muito, diz que aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. No sentido de que a gente precisa acreditar. Nós não podemos nos entregar. É fato que, às vezes, a gente fica bastante debilitado, chateado, com muitas situações que nos ocorrem que a gente acha que não tem porque não poderia estar acontecendo conosco, porque nós somos muito bons para aquela situação, e ela está acontecendo conosco. Mas, com certeza, tem um fundo ali, por trás, que a gente desconhece, mas que é importante que a gente possa passar por aquilo da melhor maneira possível. Exatamente. Vou aqui colocar a Kátia disse que ela não está corrigindo prova, viu? Que ela está fazendo um lanche hoje. Hoje ela está bem, né? Pois é, não está corrigindo prova hoje, não.
E a Francisca aqui nos dizendo, verdade, Cláudio, já ouvi de alguns médicos que quando o paciente chega derrotado, as possibilidades de cura são reduzidas. Exatamente, com toda certeza, né? Bem, pessoal, chegamos aqui, estamos no finalzinho do nosso programa de hoje, né? Não sei se meu amigo Cosme deseja fazer mais alguma consideração específica sobre o tema, senão vamos fazer a nossa prece, né? De agradecimento e encerramento do trabalho da noite. Vou falar só mais uma coisinha. O Mendes Birran, que o Paulo Henrique de Figueiredo, ele aborda naquele livro dele, né, falando sobre o autoconhecimento, é um livro muito bom, tá, Silvia? Vale a pena estudá-lo, não lê-lo, estudá-lo. Eu sempre tenho algumas dúvidas e vou lá buscar. Ele fala que a psicologia... a autonomia, a história jamais contada do espiritismo. Sei. É um livro, a Euronildes conhece muito bem esse livro, né, que a gente já conversou sobre ele, a Euronildes está aqui com a gente. É um livro que vale muito a pena, porque ele fala sobre esse personagem, o Mendes Birran, e ele que foi muito incentivador do racionalismo na França, né, na época que a França estava passando por um momento difícil, e as escolas eram... Ele foi um dos fundadores, né? Ele era da Sorbonne, e foi um dos incentivadores da psicologia, como uma matéria necessária para a cura das pessoas. E depois isso veio a ser modificado no currículo das escolas. E o espiritismo, ele dá muito valor a essa questão da psicologia, porque sabe que o tratamento da alma, da psique humana, é fundamental para que a gente possa encontrar a nossa saúde mental. A casa mental, ela é importante demais, principalmente nesse momento que a gente tem passado. Vivemos 3 anos de pandemia ali, severos, temos situações gravíssimas acontecendo na vida de todo mundo, desemprego, situações familiares desagradáveis. Então, a psicologia, ela surge como um remédio, de fato. Não é o único remédio, né? A psiquiatria também auxilia através dos remédios, a questão do que a gente vivencia hoje na humanidade, né? Que é a questão da ansiedade, a questão da síndrome do pânico. São várias situações psíquicas e que, de uma certa forma, atingem muitas pessoas e que é necessário que sejam tratados. O passe na casa espírita ajuda demais, assim como a água que é fluidificada através dos fluidos dos amigos espirituais, dos médios que ali depositam com maior amor o seu desejo para a reabilitação daquele que recebe. Exatamente. Vamos aqui rapidamente colocar as despedidas aqui dos nossos amigos, né? João Santana, estudo bastante esclarecedor, ótima semana a todos, boa noite. Boa noite, João. Estudo maravilhoso, abençoada semana a todos. Rosana, gratidão, gratidão. Marta Maria, muito bom o estudo de hoje, obrigada. A Magali também aqui conosco, obrigada, feliz por voltar a ouvir vocês nos domingos, nós também, felizes. Nós também. A Francisca, sugestão, leitura também do item 2 da introdução do Livro dos Espíritos, a Francisca está nos dizendo aqui, né? Muito bom, Francisco. Boa noite a todos, gratidão pela bela explanação do tema, que me possibilitou sanar algumas dúvidas. Que ótimo, Fátima, que ótimo. Vamos, então, rapidamente levar o nosso pensamento a Deus, agradecer por essa oportunidade bendita de estarmos aqui esta noite. Após 2 semanas de afastamento, estamos muito felizes e agradecidos por estar aqui com vocês novamente. Que todos possamos ter uma ótima semana e estar aqui para mais um estudo no próximo domingo. Graças a Deus. Bem, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Cosme. Tchau, boa pessoal. Noite, Silvia. Boa noite, pessoal. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Com muita saúde para todos nós. E para você, minha irmã, também. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.